É que isso daqui vai ser o início de tudo, tá ligado? E início de tudo é o início do Duas Línguas, é o meu projeto que eu planejo compartilhar todo o desenvolvimento aqui para quem quiser aprender um pouco mais sobre programação, sabe? E o objetivo vai ser tudo ser open source, que se relaciona com esse projeto. E para quem quiser acompanhar, tem aqui esse repositório do Duas Línguas no GitHub, que inicialmente eu deixei tudo em inglês, porque é muito bom passar tudo para português e inglês. Mas o que ele vai ser? Vai ser um desenvolvimento de um aplicativo para permitir aprender uma segunda língua, duas línguas, que tem essa brincadeira com o Duolingo, que vai ser basicamente feito com inteligência artificial e desenvolvimento utilizando o front-end, o React, e no back-end a gente está usando o Supabase, que é uma coisa que vai ajudar muito a gente no para fazer desde autenticação até utilizar tabelas, etc e tal. E basicamente na nossa partida inicial tem aqui o código, que tem até eu entrar e registrar, beleza? Que a gente vai estar utilizando esse repositório aqui, que eu fiz aqui nessa primeira lição, mais para vocês saberem como que vai funcionar. E uma das coisas que eu recomendo muito vocês terem é o Docker, sabe? O Docker que ele vai ajudar a gente a utilizar o Supabase, que o Supabase tem duas formas que você pode utilizar o Supabase, sabe? A primeira delas é utilizar diretamente aqui do Supabase, que ele permite que crie duas instâncias gratuitas para qualquer projeto. Só que no meu caso eu já tenho uma instância rodando lá, e daí essa daqui eu gosto de utilizar localmente, porque é mais rápido, querendo ou não. E também mais fácil de, se você cometer algum erro localmente, se der um loop infinito, mais fácil de resolver e não ter nenhum problema com o Supabase. Mas enfim, tirando isso, para vocês iniciarem, eu supondo que você já tenha Docker instalado e o npm, né? Se não tiver, por favor, faça o download do Node, saca? Que isso daí tem vários tutoriais na internet, então eu imagino que seja a parte mais fácil, sabe? E daí tem aqui do Supabase, que basicamente instala globalmente o Supabase, inicia o Supabase em um repositório diferente, que isso é bem importante, que no meu caso é aqui o Duas Línguas, e daí ele vai inicializar com esse config.tom, que vai ser a sua tabela, vai fazer com que crie as tabelas, etc e tal, do Supabase. Umas coisas importantes para você se organizar é o JavaScript, tá vendo aqui que o meu é duas línguas underline Supabase? Se a gente vier aqui no Docker, é exatamente aqui duas línguas underline Supabase que ele cria aqui com o ID para você se organizar melhor, enfim. Mas se você deixar tudo como tá, padrão que ele gera, com dar o Supabase init aqui, vai dar bom também. E daí, enfim, depois disso, você pode inicializar o Supabase rodando o Supabase start, tá certo? E daí, e daí quando você terminar de dar o Supabase start, ele vai retornar essas informações aqui bem importantes pra gente. Então eu recomendo você salvar isso. Se você estiver utilizando isso aqui fora do local, diretamente no Supabase vai ser diferente. Recomendo não compartilhar com ninguém, mas como é local, isso aqui não importa muito essas configurações, tá certo? E se a gente acessar aqui esse daqui do estúdio URL, vocês vão ver que é o 54 tal, 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 que é justamente aqui do Supabase, essa pod que a gente usa aqui. Então se mudar aqui vai ser essa aqui, vai corresponder a que é definida no config.tom, tá certo? Nesse caso, se a gente vier aqui, vai estar vazio. Isso aqui a gente vai editar conforme das próximas semanas, tá certo? Dos próximos vídeos. Ok? Daí depois disso que você conseguiu instalar, se quiser parar, é só rodar as Supabase stop e a GG daí. Beleza? Daí aqui vamos ver o que mais que a gente tem. Assim, a estrutura. Que daí no caso, se a gente vier aqui no nosso duas línguas, ele, ele já vem todo com internacionalização, que ou seja, você pode ter mais de uma língua a sua aplicação. No meu caso vai ser inglês e português inicialmente, depois no futuro a gente vê. E no caso vocês percebem que tudo aqui muda, tá certo? As linguagens. E daí nesse caso é por causa aqui do Locales, que vocês forem ver, por exemplo, aqui dos temas que a gente tem aqui, Light Dark, se vier aqui para português BR, ele vai mudar para claro escuro, né, aqui do Locales. Se no futuro vocês quiserem alterar qualquer coisa, é só vir aqui, gerar um novo arquivo e tacar aqui no index, certo? Com o nome
do arquivo, daí tem que ser tanto português quanto inglês, ou no seu caso, se tiver outras linguagens, beleza, e exportar aqui pros index global, que isso aqui vai ser utilizado em outro local, tá certo? E eu vou explicar logo em seguida. A gente tem o API, que o API, normalmente aqui ele permite com que seja escolhido a linguagem que você escolheu aqui, ele manda uma requisição para essa rota. A gente vai aqui no network, no caso, daí vai ter o quê? Vai ter, por exemplo, esse general, que ele manda aqui API barra locales, e daí, no caso, é só o nome da pasta. A gente vai aqui em routes, que é o mais importante, vai ter API barra locales, barra a língua e barra o tópico, tá certo? Então é por causa disso. Se eu mudasse aqui para ser locales com S, no caso, né, era só mudar aqui no caso desse arquivo. Na verdade, aqui ele não ia se importar, o que importa é tipo esse arquivo aqui, tá certo? Ou seja, se eu mudasse aqui, eu teria que mudar, no caso, a chamada. Enfim, tudo, não importa o nome, tá certo? Você pode mudar porque tudo que você quiser, belezinha? Beleza, a gente vai API, locales, middleware. Middleware, inicialmente, que nosso projeto vai ser só uma, que é justamente para definir qual que é a URL, qual que é a linguagem que o usuário está usando. Por padrão vai ser inglês, mas se ele detectar português, vai ser português, e se for inglês, vai ser inglês, belezinha? E daí também tem umas coisas de cache e tal que ele faz aqui nessa middleware, mas beleza, é isso. E pages é o que a gente vai mais utilizar, beleza? Por padrão só tem agora o home, certo? Que daí no caso tem toda essa pagininhazinha aqui, e eu tenho aqui algumas outras do sign in, sign up, welcome, que é de um template que eu utilizo da minha biblioteca, que é o React Farm Crafter, que a gente vai estar explorando ao longo dessa série também. E não se preocupe com nada que o pai vai ensinar vocês certinho. Da Styles, a gente vai estar usando o Tailwind junto com o chá de CD. A gente vai estar usando o chá de CDN, beleza? Que é algo para criar componentes de uma forma muito mais fácil do que fazer tudo na mão. Daí o root.tsx aqui é o arquivo onde a gente vai estar colocando todas as paradas que são importantes, vai estar renderizando todo o nosso conteúdo, beleza? Daí que tem essas rotas de erros que no futuro dá pra gente melhorar e tal. Mas é isso, daí tem o root, o routes test, como a gente já falou para vocês, onde todas as rotas são definidas. Daí aqui no caso tem as rotas pais e filhas que se acessar, enfim, acessa a plataforma barra docs, vai cair nessa, acessa a plataforma vai cair nessa, etc. Mas não se preocupe, se não aprender, gente, no futuro vocês vão aprender de forma melhor e mais clara. Daí tem aqui o enter.client, que é utilizado mais pro Zod, que o Zod no caso é o nosso validador. A gente vier aqui, por exemplo, no, no registrar é melhor, aliás, tem e-mail dele, vai dizer que o formato é inválido. Por quê? Por causa que o Zod tem essas validações e o React Form Crafter ajuda a gente a fazer isso. No caso tem aqui da senha, no caso a senha não confirma, enfim, é tudo configurado aqui, tá certo? Daí tem esse aqui, faz o translate pra gente, tá certo? Daí tem o server que é algo mais para requisições da API do 18N, ou seja, não precisa mudar nada dessas de API, middleware, dos entries. O mais importante que vocês vão mudar se vocês utilizarem esse template só para suas aplicações é o pages, talvez o locales, provavelmente o locales na real. E é isso mesmo, guys. E para quem quiser, né, ter acesso a esse repositório, a gente vai estar funcionando como? Cada final de aula, cada aula vai ter uma tag. Daí no caso tem aqui a lesson 1, que vai ser justamente onde a gente parou no final dessa aula, tá certo? E daí, conforme as novas lições forem surgindo, as novas aulas, é claro, vou tendo outras aqui para vocês irem se baseando. E para inicializar o repositório, tem que ter o Git instalado, é claro. Daí tem que ter Git, só faz o Git clone aqui, baixou duas línguas. E eu recomendo também ter o PNPM, né? Qual que é a diferença entre o PNPM pro NPM? A diferença é que se vocês forem ver, se tiverem vários projetos utilizando as mesmas dependências, o PNPM salva num folder do seu PC e daí só aqui faz um atalho do seu projeto, sabe? Daí fica bem mais rápido de instalar. E pela aula de hoje acho que é isso mesmo, eu já falei demais e até a próxima, guys.